Alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós morávamos no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. E nem me lembro, mas eu acho que faz mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, nós estávamos levando os meus sogros para o aeroporto de São Paulo. Uma viagem de mais ou menos 5 horas, é o normal. E nós estávamos levando eles, sabíamos que tinha alguns problemas no trânsito entrando em São Paulo, então nós pegamos outro percurso, indo por Campinas, depois descendo de Atibaia até Guarulhos. E as rodovias lá em São Paulo são todas de alta velocidade. Eu acho que a velocidade permitida é 120 em várias dessas rodovias. Então eu estava com minha caminhonete, que já hoje tem 30 anos de idade, a gente estava fazendo essa viagem. E de repente, a frente da caminhonete começou a trepidar. E não era pouca coisa não, começou a trepidar bastante. Eu pensei, puxa, deve ter algum problema com o balanceamento do carro, dos pneus. Então eu parei no posto, que também tinha uma borracharia. Eu perguntei se eles poderiam fazer o balanceamento dos pneus para poder seguir viagem. Não tinha o equipamento lá para fazer o balanceamento, então eu continuei. Continuei andando mais lento, mais ou menos 90 por hora, em vez de 120. Parei em outro posto, novamente não tinha nem o equipamento para fazer balanceamento das rodas. Então, segui caminho, falei, vou diminuir, o carro estava vibrando bastante. Eu pensando, tem alguma coisa bem errada com esse carro. De repente, o pneu estourou. Realmente explodiu, assim, rompeu completamente o pneu. E foi extremamente difícil manter o controle da caminhonete enquanto eu estava dirigindo ali na rodovia. Mas graças a Deus, teve um lugar que eu consegui encostar o carro. Isso depois de ter rodado mais de 10 quilômetros por obras, não tinha um lugar para encostar o carro. Então, abri um espaço, eu consegui encostar o carro, troquei o pneu e fomos adiante. Depois eu fiquei contemplando um pouquinho sobre o cuidado de Deus nos pequenos momentos das nossas vidas. Por quê? Porque se eu tivesse andando a 120 por hora e isso tivesse acontecido com o pneu, poderia ter sido trágico a situação. Mas eu já estava andando bem devagar. Depois eu contemplei o fato que nós estávamos numa rodovia bem movimentada, uma rodovia que liga Belo Horizonte até Guarulhos, uma rodovia cheia de caminhões, bem movimentado, e Deus permitiu que eu encostasse o carro num espaço lá para poder trocar o pneu sem correr risco de uma pessoa bater. O que eu contemplei é que no nosso dia a dia, tantas vezes nós não paramos para meditar no cuidado de Deus com os nossos afazeres, com as coisas que nós enfrentamos. Como Deus é fiel, soberano, todo-poderoso e Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. É o que nós temos aprendido na história de Abrão e Sarai. Eles também descobriram em diversos momentos das suas vidas que Deus estava no controle e que Ele era fiel. Hoje nós estamos na 5ª semana dessa série de estudos sobre a vida de Abrão, então vou convidar vocês a ficar de pé. Nós vamos ler essa declaração que nós temos lido quanto ao que nós cremos sobre a palavra de Deus. E em seguida nós vamos ler Gênesis capítulo 17. Então, você tendo sua Bíblia aí na sua mão, vamos ler juntos o que diz aqui essa declaração que você pode acompanhar aqui no telão. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória.
eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia para Gênesis capítulo 17 e vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e por tudo que ela nos ensina.
Senhor, obrigado porque nela nós encontramos a revelação da sua pessoa. Descobrimos quem tu és, ó Deus, mas também nós lemos nas páginas das Escrituras quem nós somos, ó Deus, e a nossa carência, o nosso pecado, o quanto nós precisamos da tua misericórdia. Então, Pai, nessa noite, use a tua palavra, tudo o que nós estamos aprendendo na vida de Abrão e Sarai, para transformar os nossos corações, para que venhamos a andar conforme a tua vontade. E que o Senhor Jesus receba toda a glória nessa noite, em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar. Nós estamos acompanhando a promessa que Deus deu a Abrão. E eu gostaria de revisar rapidamente os 3 elementos da promessa. Vocês que são estudiosos têm prestado bem atenção, então eu quero ouvir de vocês. Quais são os 3 elementos, os 3 componentes da promessa que Deus fez a Abrão? Terra, descendência e bênção. Agora, nós já vimos Abrão e Sarai, seus servos, seu sobrinho Ló, eles se deslocaram até a terra de Canaã e ali eles começaram a se estabelecer. Vocês se lembram que pouco depois eles desceram para o Egito devido a uma fome que estavam experimentando ali na terra de Canaã. Nós nos lembramos da mentira de Abrão, que ele mandou Sarai dizer para o faraó que ela era sua irmã, ele também disse o mesmo. Nós lemos sobre o retorno dele para a terra de Canaã. Lemos sobre o momento em que ele e Ló se separaram porque as pastagens não eram suficientes para todos os seus rebanhos. Lemos sobre como Ló e sua família, eles foram se estabelecer ali perto de Sodoma e Gomorra. E em seguida nós lemos sobre uma batalha que ocorreu entre 2 alianças de reis. Se vocês se lembram, Quedorlaomer, ele e suas alianças, ele e os reis que faziam parte da sua aliança, eles desceram até a região de Sodoma e Gomorra, fizeram batalha com os reis ali daquela região, ganharam, venceram a batalha e levaram consigo os despojos da batalha, mas também alguns prisioneiros, inclusive Ló, o sobrinho de Abrão. Nós depois lemos que Abrão tomou conhecimento disso, ele levou consigo 318 homens da sua própria casa, servos, homens que eram fortes, e foi atrás daquele grupo de reis e de seus exércitos. E nós lemos que eles chegaram à noite e ali Abrão com seus 318 derrotaram aqueles reis, retornaram com os prisioneiros e todos os despojos. Ao voltarem, nós lemos a respeito daquela bênção de Melquisedeque, estudamos sobre a significância daquele homem como rei e sacerdote, e nós vimos como ele era, como Jesus, de acordo com o que nós lemos no livro de Hebreus. E depois nós começamos a avaliar alguns aspectos da promessa que ainda não haviam sido cumpridos. Porque, se você se lembra, eles agora estão em Canaã. Há algum aspecto em que a terra já está ali em volta deles. Abraão ainda não possui tudo, mas ele já está estabelecido na terra de Canaã. Já houve certa bênção, tanto ele abençoando por ganhar aquela vitória, abençoando a região ali onde ele estava morando, mas ele também recebeu bênção, ele foi abençoado por Melquisedeque. Então nós já vimos aspectos de terra e bênção, mas até então a promessa de descendente, pelo menos o descendente prometido, ainda não tinha acontecido, não tinha vindo. Nós vimos na semana passada a tentativa de Abrão e Sarai de buscar um plano B, porque era muito demorado o plano A de Deus na mente deles. Então, primeiro, Abrão pensou que ia ser o seu servo Eliezer. Mas Deus falou, não vai ser o seu servo, vai ser um descendente do seu próprio corpo, da sua própria carne. Sarai convenceu Abraão de que não tinha que ser ela a mãe, mas sendo ele o pai, ele poderia ter relações com sua serva Agar. E talvez aquele filho seria o filho da bênção.
Nós estudamos na semana passada que Ismael, o filho de Agar e Abraão, não seria aquele filho prometido da bênção de Deus, da promessa de Deus. Mas nós aprendemos algumas coisas muito importantes, não apenas sobre Abrão e Sarai, mas sobre o caráter de Deus na semana passada. O caráter de Deus é revelado de forma tão notável que até no nome dado a Ismael, o nome de Ismael dado ao filho de Abrão e Agar, significa Deus ouve, Deus ouviu a sua aflição. E ali nós aprendemos algo sobre o caráter de Deus, que Ele é um Deus que ouve. E mais adiante, quando Agar fugiu, por causa do conflito entre ela e Sarai, ela estava no deserto e Deus apareceu a ela na forma do anjo do Senhor e se revelou a ela daquela forma. E ela deu àquele lugar o nome de O Senhor me vê, porque ali o Senhor viu a situação dela. Então nós aprendemos que Deus é um Deus que ouve e um Deus que vê. Isso é muito importante porque o caráter de Deus revelado ao longo das Escrituras nos mostra que Ele é um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus extremamente paciente, inclusive paciente com Abrão e Sarai. Outra coisa importante que nós aprendemos é que, diferente como muitos pensam, Abrão não era um patriarca perfeito. Ele era como nós, um ser humano imperfeito, pecador, carente da misericórdia e da graça de Deus. Hoje à noite nós vamos continuar falando sobre a promessa de um descendente, porque o que nós acabamos de ler nos ajuda a refletir nos pensamentos de Abrão e Sarai nessa altura da história. A promessa parecia impossível porque no trecho de hoje Abrão tem 99 anos de idade. Já se passaram 24 anos desde que Deus mandou Abrão deixar sua parentela e sua nação e ir até uma terra que ele lhe mostraria. 24 anos já se passaram. Abrão agora com 99 anos de idade. E ele pensou consigo mesmo: será que isso é possível na minha velhice? Minha esposa é estéril, ela não tem como ter filhos. Agora, uma coisa muito importante para nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus Cristo, é muito fácil dizermos que Deus é todo-poderoso, como Deus se revelou no trecho de hoje. É muito fácil dizer que nós cremos que Deus é todo-poderoso. Mas é muito difícil no dia a dia ter uma fé consistente que reconhece essa capacidade ilimitada de Deus. Em Gênesis 17, em uma parte do capítulo 18 que vamos ler mais para frente, nós vemos que Abrão e Sarai lutaram com suas dúvidas e incertezas. Especialmente quando Deus tinha lhes dito que Sarai daria à luz um filho. Ela sendo estéril e já com quase 90 anos de idade nessa altura. Gênesis capítulo 12, onde nós começamos essa história toda. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Depois, Abrão tinha 86 quando Agar lhe deu à luz Ismael. E por final, hoje, quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu. Capítulo 17 começa dizendo que ele tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu novamente. 13 anos se passaram. Ismael já tem 13 anos. Desde os acontecimentos dos últimos 2 capítulos. 24 anos se passaram desde que Abrão saiu da sua terra. 24 longos anos esperando o cumprimento da promessa de Deus. Eu não sei de você, mas eu tenho um problema com paciência às vezes. Eu gosto que as coisas aconteçam rapidamente.
A maioria de nós funciona dessa forma. É por isso que hoje nós queremos que as coisas sejam entregues em casa rapidamente. É por isso que você pode encomendar pizza para entregar em casa, você pode ligar na farmácia, pode ligar para entregar água. Hoje, em vários restaurantes tem o famoso drive-thru, que você pega a comida rápida. O fast food literalmente significa comida rápida. Nós não gostamos de esperar por nada, né? Então tente se colocar na condição de Abrão e Sarai. 24 anos esperando o cumprimento da promessa. Às vezes nós gostamos de criticar ou de julgar as ações deles, mas se nós estivéssemos na mesma condição, é bem provável que nós também teríamos perdido a paciência. Abrão, aqui no trecho hoje à noite, finalmente vai receber um prazo específico de quando o filho da promessa irá nascer. Deus diz a ele no versículo 21, a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Então, não apenas um prazo específico, mas um nome do filho. O filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui a um ano. Meus queridos, algo que nós temos aprendido ao longo dessa história, desse estudo, é que Deus nem sempre dá toda a informação de uma só vez. A revelação de Deus, muitas vezes ao longo das Escrituras, é pouco a pouco. E nós chamamos isso em teologia de revelação progressiva. Deus dá um pedaço, um elemento, e Ele vai dar mais ao passar do tempo. E nos 13 anos que se passaram desde os últimos acontecimentos que nós estudamos na semana passada, nesses 13 anos que se passaram, Abrão parece ter esperado pacientemente. Nós não sabemos porque nós não temos todo o conteúdo da sua vida, mas nós não temos nenhuma evidência de que lhe faltou paciência nesses 13 anos. Talvez ele ainda estivesse imaginando que Deus iria usar Ismael. Pelas palavras dele é o que ele estava ainda pensando. E como nós estudamos na semana passada, Abrão e Sarai tentaram acelerar o plano de Deus. Sarai deu a sua serva Agar a Abrão para ter relações. Agar engravidou, deu à luz um filho chamado de Ismael. Na mente de Abrão isso fazia sentido, porque em certas culturas daquela época não era anormal que isso acontecesse, de ter outras mulheres, de ter até servas com quem se tivesse filhos. Então para Abrão, isso fazia sentido. Por quê? Porque sua esposa já tinha bastante idade e ela era estéril, não podia ter filhos até então. Ao parecer humano, ao ponto de vista humano, era impossível que ela engravidasse. Mas o que nós observamos nesse trecho hoje à noite é que Deus se alegra em fazer coisas aparentemente impossíveis aos olhos humanos. Precisamos lembrar das palavras de Jesus aos seus discípulos em Mateus 19, quando Jesus fala da dificuldade de um rico crer, de um rico entrar nos reinos dos céus. E os discípulos, depois de Jesus falar, é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E os discípulos respondem, então parece impossível, parece ser difícil demais. Jesus disse que para Deus nada é impossível. Como é que alguém pode crer se tem tantas coisas na sua vida, tanto pecado na sua vida, tantos impedimentos na sua vida? É porque para Deus nada é impossível. Deus quebranta os mais duros de corações. Ele amolece aqueles que estão endurecidos. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Para Ele nada é impossível. Para ajudar uma mulher estéril a ter filhos é pouca coisa para o Deus criador dos céus e da terra, para o Deus que criou a vida. E aqui no capítulo 17 nós encontramos um novo nome por meio do qual Deus se revela.
Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O nome é El Shaddai. É o Deus que possui todo o poder nos céus e na terra. É o Deus onipotente. É o Deus capaz de fazer aquilo que lhe agrada. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém nos céus e na terra que tem o poder que Deus tem. Ele tem poder. Nós temos estudado através dos nomes e dos títulos de Deus nessa história que Ele é um Deus que está acima dos outros deuses. Ele na verdade, é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso. E eu sei que tem muitas pessoas, provavelmente aqui hoje à noite, que ainda não experimentaram um relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso, que não conhecem e não experimentaram a diferença que faz andar dia após dia na presença do Deus capaz de fazer qualquer coisa. Um Deus para quem nada é difícil demais. El Shaddai. Quero destacar por alguns instantes esse fato que nós falamos sobre a revelação progressiva de Deus. E nós vamos ver de forma notável em algumas das promessas que Deus fez a Abrão. Porque em diversos momentos na vida de Abrão, Deus lhe apareceu e revelou alguma informação a respeito da promessa. Às vezes era simplesmente renovando a promessa. Na semana passada nós vimos ele ratificando a promessa por meio de um ritual especial. E aqui nós vamos ver em 3 trechos diferentes promessa a respeito da terra. No capítulo 12, Deus mandou ele ir até a terra que ele lhe mostraria. Abrão não sabia onde era, não sabia o nome, mas ele seguiu e Deus o levou. Em Gênesis capítulo 13, versículo 15, ele já está na terra de Canaã. E Deus vai dizer, é essa terra que você está vendo, onde você está agora, esse é o lugar que eu vou dar para você e para seus descendentes. Já no capítulo 15, Deus vai falar a Abrão que é desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Se torna cada vez mais específico essa promessa. Agora, essa promessa por descendentes também vai ficar mais específico. Primeiro, em Gênesis 12, versículo 2, temos a promessa de uma grande nação. Depois, descendência, um pouco mais específico. Depois, aquele que será gerado por você. E por final, no trecho de hoje, nome. Uma revelação que vai se tornar mais específica. E foi aqui, nessa altura do trecho, que Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai. Mudou os seus nomes para Abraão e para Sara. Esse novo nome tem tudo a ver com o que Deus vai fazer através de Abrão. Abrão significa literalmente um pai honrado ou um pai exaltado. Agora o nome Abraão significa pai de muitos ou pai de multidões, de nações. Isso vai se tornar a verdade ao longo da história, porque nós vamos ver que por ser pai de Isaac, nós vamos ter o povo de Israel, que vai ser os descendentes de Isaac. Por meio de Ismael, nós vamos ter os povos árabes hoje. E nós sabemos que são muitos povos, não apenas na região do Oriente Médio, mas espalhado pelo mundo hoje, que são descendentes de Abrão. Agora, algo que ainda na história de Abrão não vai ficar claro, mas que Deus vai revelar depois no Novo Testamento, é que haverão descendentes de Abraão pela fé. Aqueles que crerão em Deus e colocarão sua fé no descendente de Abraão, Jesus Cristo, e que se tornarão descendentes de Abraão por meio da fé. Mas o novo nome, nós vamos observar em diversos momentos na história bíblica que Deus muda alguns nomes. E a significância da mudança desse nome é para revelar algo a respeito de Deus mesmo, mas também algo a respeito da obra que ele vai fazer.
no caso de Abraão, é que ele vai fazer de Abraão uma grande nação. Vocês se lembram, na semana passada, nós lemos como Deus levou Abraão até fora à noite e mandou ele olhar para o céu. Ele disse: olhe para as estrelas do céu, seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Serão tão numerosos quanto o pó da terra. Serão muitos seus descendentes. Aqui em Gênesis 17, Deus enfatizou que Abraão não seria apenas o pai de uma nação, mas de povos, de muitas nações. Seu nome seria uma lembrança constante da promessa de Deus. Ele seria o patriarca de muitos povos. Agora, o último ponto que eu quero tocar hoje à noite no seu esboço, você vai ver, obedecendo à vontade de Deus. Algo muito interessante nessa aliança que Deus faz com Abraão. É uma aliança incondicional no sentido de que Deus vai cumprir a sua promessa a despeito dos erros que nós observamos na vida de Abraão. Ele não era perfeito, ele pecou por diversas vezes, mas Deus vai cumprir sua promessa a despeito do que Abraão vai fazer. Ao mesmo tempo, Deus vai exigir de Abraão obediência. Ele vai pedir que Abraão ande conforme a sua vontade. Ele vai pedir que Abraão seja maduro, que ele ande na presença de Deus e que ele seja perfeito. Versículo 1 vai nos dizer isso. Essa ideia de perfeição é a ideia de maturidade, de estar completo, de andar em integridade perante o Senhor. E Deus vai exigir isso de Abraão. E ele agora vai estabelecer com Abraão a sua aliança no sentido que ele vai aplicar um sinal visível para essa aliança. A promessa já havia sido feita, Deus já tinha renovado a promessa. Na semana passada, a promessa foi ratificada. Mas aqui, Deus vai introduzir a circuncisão como um sinal visível dessa aliança. Até então, na história, a aliança parecia simplesmente que Deus estava estabelecendo Abraão na terra de Canaã e que aquilo pertenceria a Abraão. Mas agora a aliança vai exigir algo de Abraão, vai exigir obediência. E o sinal da aliança é algo muito importante, porque vai ser um símbolo visível da fidelidade de Deus, mas também vai ser um símbolo ou um sinal de que Abraão e seus descendentes estão fazendo essa aliança com Deus, que eles vão andar em obediência, que eles vão seguir a Deus. E na verdade, um símbolo externo de uma fé interna. Não é a partir desse momento que Abraão crê em Deus, porque nós já vimos várias vezes onde diz que Abraão creu e isso foi lhe creditado como justiça. Então não foi esse momento da circuncisão onde Abraão de repente vai ter fé em Deus, mas agora esse sinal vai ser um símbolo externo, demonstrando a fé interna que ele já tinha depositado em Deus. Abraão já cria no Senhor. Ele tinha uma fé verdadeira. Uma fé imperfeita, sim. Nós já vimos isso. Ele, como nós, nem sempre andou como deveria. Sua fé, às vezes, era fraca, sim. Mas ele teve fé. E a obediência era uma demonstração clara de uma fé genuína. É isso que Deus exige dos seus. É interessante porque o simbolismo da circuncisão causou uma impressão forte, não apenas na vida de Abraão, mas em muitos escritores ao longo da palavra de Deus. Porque Deus vai
falar através desse símbolo e demonstrar algo até mais significante do que apenas a circuncisão ser um símbolo externo. Porque a circuncisão vai se tornar um símbolo de mudança, ao ponto de vários escritores bíblicos falar sobre uma circuncisão de coração. Algo interior, uma transformação interior. E na verdade, que Deus diz aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 10, esta é a aliança que vocês guardarão. Vocês vão guardar. Nós já sabemos que até então Deus era fiel. Ele iria ser fiel a despeito da obediência de Abraão, mas ele agora está exigindo algo de Abraão. Vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência, todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Enquanto a circuncisão serviu como um sinal físico da aliança de Deus, também, pelo que nós lemos no Antigo Testamento, foi entendido simbolicamente. Por quê? Deixa eu ler para vocês Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Na lei de Moisés, Deus vai falar assim para o povo: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncisão passou a ser entendido não apenas como um símbolo externo, mas como uma transformação interna, um coração transformado e moldado. Moisés instruiu o povo israelita a circuncidar os seus corações. E também há um mandamento que vai ser repetido por alguns profetas. Jeremias, em Jeremias capítulo 4, versículo 4, também vai dizer algo parecido. Jeremias capítulo 4. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queime sem que haja quem o possa apagar. Deus, falando através do profeta Jeremias, estava exortando o povo a retornarem para ele, a abandonarem a idolatria, a abandonarem a iniquidade. E ele utiliza essa expressão de circuncisão de coração. Porque o importante a ser entendido nessa aliança que Deus fez com Abraão é que sim, era um símbolo externo, mas que deveria haver uma transformação interna. E a evidência era obediência ao mandamento que Deus havia dado. O Antigo Testamento também descreve maus e incrédulos como homens de corações incircuncisos. Também lemos em Levítico capítulo 26, algo muito interessante. Levítico capítulo 26, versículo 41. Vou ler a partir do versículo 40. Mas se eles confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometerem contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Deus está falando para o povo, por intermédio de Moisés, de que se um dia vocês vierem a pecar e andar em iniquidade, se vocês confessarem o seu pecado, se vocês se arrependerem e tiverem corações
ou tiverem corações circuncidados, que vocês andarem em humildade e aceitarem a minha disciplina, então vocês podem ter certeza que eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com Isaac, com Jacó e com Abraão. Agora, nós sabemos pela história que Deus vai ser fiel mesmo com pecado contínuo pelo seu povo. A rebeldia do seu povo vai aparecer vez após vez e Deus vai usar muitas vezes povos inimigos para disciplinar o povo de Israel. Mas o que nós encontramos é que a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa e a sua aliança é notável. Mas Ele exige transformação, Ele exige obediência por parte de Abraão e de todos os seus descendentes. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou a vida de Abraão para demonstrar que a circuncisão não era necessária para a salvação. Na verdade, em Romanos capítulo 4, ele argumenta que a fé de Abraão era baseada na promessa de Deus, ele teve fé em Deus. E a circuncisão serviu meramente como um sinal ou um símbolo da aliança. Paulo baseou o seu argumento na progressão dos eventos na vida de Abraão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão quando tinha 99 anos, como nós vimos no trecho de hoje. Um bom tempo dele já ter demonstrado fé verdadeira em Deus. Você se lembra, Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado como justiça. Então, tendo estabelecido o fato que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão, Paulo afirma em Romanos capítulo 4 que Abraão é o pai de todos os que creem, independente de serem circuncidados ou não. Agora eu gostaria de ler o capítulo 18 e tirar algumas conclusões para aplicação prática. Capítulo 18, eu vou ler apenas até o versículo 15. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhado e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. Permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei e você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz, ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri.
Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Nós lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus chamou Abraão para sair de Ur, ele seguiu sem questionar. Mas 24 anos depois, quando Deus disse que Sarai teria um filho na sua idade avançada, ambos, Abraão e Sara, riram. Capítulo 17 diz que Abraão riu, capítulo 18 diz que Sara riu. Certamente eles achavam que era uma ideia ridícula na idade deles de terem filhos. E a risada deles certamente nos mostra uma certa dúvida, uma certa incerteza se isso seria possível. Abraão e Sara não tinham como conter essa dúvida, porque eles ainda não conseguiam enxergar o plano perfeito de Deus. Eles eram limitados por suas circunstâncias. E essa incerteza e risada demonstraram que eles ainda não entendiam e que talvez ainda não confiavam plenamente. Sua fé ainda era perfeita. Eles ainda estavam sendo moldados. Eles não entenderam como é que Deus iria permitir que eles tivessem filhos na sua velhice, com 100 anos Abraão e 90 anos Sara. Por quê? Porque eles ainda não haviam descoberto esse fato que Deus revela, que nada é difícil demais para ele. E ele, revelado no início do capítulo 17 como o Deus Todo-Poderoso, e aqui em Gênesis 18, 15 ou 14, ele é o Deus para quem nada é difícil. O que nós descobrimos nessa história é que há diversos obstáculos e desafios na jornada de fé. E às vezes é difícil entender como um Deus todo-poderoso pode nos levar até o final da história, né? Talvez essa tenha sido a sua experiência. Quando nós experimentamos dores e perdas, é difícil confiar plenamente na bondade de Deus. Então, nesses momentos que nós precisamos olhar para as páginas das Escrituras e encontrar o poder e a graça de Deus agindo por meio dos personagens da história bíblica. Deus se manifestando nas vidas daqueles que o seguem. Porque nós entendemos que a Bíblia não é meramente um relato de eventos, não é meramente uma descrição da relação entre Deus e os seres humanos. A Bíblia nos descreve quem Deus é. Na Bíblia nós encontramos a revelação do caráter de Deus. Das páginas das Escrituras nós descobrimos que Deus é um Deus todo-poderoso, que Ele é um Deus que vê, que ouve a nossa angústia. Ele é um Deus capaz de chegar ao nosso lado e nos edificar e de nos levar até o final da jornada. A Bíblia revela que, como Abraão e Sara, nós podemos crescer em nosso conhecimento do caráter e da natureza de Deus, ao vê-lo revelado nas páginas das Escrituras. E assim nós passamos a experimentar de primeira mão a presença, a bondade e a fidelidade de Deus na história das nossas vidas. Muitas pessoas gostam de olhar para histórias de personagens bíblicos e dizer que nós precisamos imitar a conduta de Abraão nesse sentido, naquele sentido. E assim muitas vezes nós colocamos os personagens bíblicos num patamar diferente do nosso. E nós pensamos que eles eram modelos a serem imitados, mas o que nós descobrimos é que eles, como nós, eram imperfeitos, que eles pecaram, que por vezes sua fé era fraca. Mas o que nós aprendemos mais do que qualquer outra coisa é que Deus é paciente, Ele é misericordioso, Ele é compassivo e Ele é fiel de cumprir a sua palavra, independente
daquilo que nós fazemos. E meus queridos, isso deve nos encorajar, deve fortalecer a nossa fé e deve nos levar a agradecer a Deus, porque Ele está conosco a cada instante das nossas vidas. E o mesmo Deus Todo-Poderoso que agiu na vida de Abraão, do seu filho Isaac e de Jacó, é o Deus que hoje age em nossas vidas. Eu gostaria de orar. Enquanto nós oramos, se hoje à noite Deus tocou no seu coração e você está dizendo, pastor Timóteo, eu tenho uma fé muito fraca, eu preciso aprender a andar em obediência, eu preciso aprender a confiar mais no Deus Todo-Poderoso. Eu queria que, enquanto as pessoas abaixem suas cabeças, que você simplesmente levante sua mão dizendo, pastor Timóteo, ore por mim. Nós queremos oferecer também aconselhamento bíblico, se você está passando por alguma luta na sua jornada de fé. Nós queremos lhe ajudar a encontrar na página das Escrituras soluções para a sua angústia, para o seu problema, para o seu pecado, porque nós cremos que a palavra de Deus é poderosa. Há alguém hoje à noite que poderia levantar sua mão e dizer, eu preciso de ajuda, eu me sinto fraco na fé, eu estou lutando com alguma coisa. Há alguém por quem eu possa orar nessa noite? Obrigado. Mais alguém? Obrigado. Mais alguém? Eu quero fazer mais uma pergunta. Se você nunca colocou sua fé em Jesus Cristo, você nunca se arrependeu do seu pecado e reconheceu que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Se nessa noite você gostaria de dizer, pastor Timóteo, eu creio que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, que Ele foi crucificado, que Ele derramou seu sangue para me perdoar, para me purificar. Se hoje à noite você quer dizer, pastor Timóteo, eu creio, eu recebo essa salvação. A Bíblia nos diz que hoje pode ser o dia da salvação. Basta você crer. Há alguém gostaria de colocar sua fé em Jesus Cristo nessa noite? Levante sua mão se você quer dizer, eu nunca entendi, mas hoje eu quero. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque, assim como Abraão, nós admitimos, ó Deus, que nós somos imperfeitos. Somos pessoas quebradas, a nossa fé é fraca. Em muitos momentos das nossas vidas nós nos esquecemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele está ao nosso lado, Ele está presente, Ele está agindo para cumprir o seu plano perfeito. Senhor, nos ajude a confiar mais em Ti por meio dessas histórias. Nos ajude a entender que o Senhor é um Deus perfeito, um Deus fiel. É ao mesmo tempo um Deus misericordioso conosco, um Deus paciente com as nossas imperfeições. Ó Deus, eu peço pelas pessoas que levantaram suas mãos hoje à noite e admitem, ó Deus, que estão passando por alguma luta, algum problema, algum pecado, talvez a fé está fraca, ó Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor nessa noite possa fortalecer os corações desses irmãos. Pai, que a Tua palavra ministre as vidas aqui presentes e que não saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas que a Tua palavra, ó Deus, possa permear as nossas vidas e que os nossos corações sejam transformados conforme a obra do Teu Santo Espírito. Nos santifique, ó Deus, por meio da verdade da Tua palavra, para que o Senhor seja honrado e glorificado através da nossa obediência. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.